Bom, vamos lá. Hoje, tá? A gente vai falar sobre a. Deixa eu mexer aqui nessa ponta. Dá uma pontinha mais fina aqui. A gente vai falar sobre a lei de Newton para corpos rígidos, para um corpo rígido, né? Corpos rígidos. Bom, o que vai mudar, tá? De eu estar trabalhando na lei de Newton, né, para corpos rígidos e o que a gente fazia antes para partícula, né? Bom, então vamos definir aqui nosso sistema de coordenadas, né? X, Y, Z. Aqui está o nosso corpo, né? Bom, partindo da definição, né? Se eu pegar aqui, supor que esse corpo, tá? É composto por uma série de partículas de massinha MI, tá? MI. Eu posso falar que posso definir, tá? Uma posição chamada centro de massa, tá? Chamar aqui de R estrela, como sendo o somatório de todas as massinhas MI e as suas respectivas posições, que é o vetor que liga a origem até uma partículazinha aqui qualquer, divididos pelo somatório das várias massinhas, tá? E qual é a propriedade legal desse? Por que isso aqui é interessante, né? Porque se eu calcular a aceleração, se eu pegar e escrever dessa forma, né? Somatório de MI R estrela é igual a somatório de MI RI, derivando duas vezes isso aqui em relação ao tempo, a gente vai ficar aqui somatório de MI, porque as massas são constantes, tá? R, dois pontos estrela, igual ao somatório de MI RI, dois pontos. E quem é somatório de MI RI, dois pontos, supondo que cada partículazinha dessa, tá, esteja sujeita a uma força FI, tá? A um conjunto de forças FI, que se resume no resultante FI. Isso daqui vai ser igual, pela segunda lei de Newton, por uma partícula, tá, a somatório de FI. Então, ignorando essa parte aqui do meio, né, eu posso falar aqui somatório de MI, isso aqui eu vou chamar de M, tá? Que é a soma de todas as massas, vezes a aceleração do centro de massa, é igual ao somatório de todas as forças que atuam sobre cada pedacinho do meu corpo, tá? Isso aqui vai ser, na verdade, tá, a força resultante. Por quê? Se você for pensar no sistema, pensar nas partículas compondo um corpo, tá? Literalmente, você vai ter as forças externas que vão atuar sobre o meu corpo e as forças de interação entre as partículas, vamos assim dizer. Só que pela terceira lei de Newton, né, as internas elas vão se cancelando quando eu somar todas, tá? Porque a terceira lei de Newton fala que a força que A faz em B é igual a menos a força que B faz em A, Então as forças internas vão se cancelar. Então esse somatório das forças resultantes em cada partícula
vai gerar força resultante que atua sobre o meu corpo. Tá? Porque as internas se cancelam, só ficam as externas. Que vão ser as externas para o corpo. Né? E aí depois você vai ter, se você tiver outros corpos, você vai ter as forças internas entre os corpos, tá? E aí depois, se você somar as leis, vão se cancelar, mas para um corpo, tá? Você pode falar que M, R, estrela, 2 pontos, é igual à força resultante. O que é importante ressaltar, tá? Essa definição aqui é tudo em relação a um referencial inercial, tá? Então, as suas forças têm que estar escritas no referencial inercial, do mesmo jeito que é uma partícula, e a sua aceleração no referencial inercial. Nada impede que eu multiplique essa matriz por essa equação por uma matriz de rotação e escreva a aceleração do centro de massa em relação ao referencial inercial, escrita no referencial do corpo, igual a forças escritas no referencial do corpo, tá? De B de body, tá? Nada impede que a gente faça isso aqui, mas a equação básica, a equação original é essa. As acelerações são as acelerações absolutas, tá? É a aceleração do centro de massa em relação ao referencial inercial, tá? E aí, né, vem dessa equação aqui, vem uma outra, dessa equação aqui, desculpa, tá? Vem uma outra, vem uma dedução, um conceito importante, não um conceito associado ao próprio centro de massa, tá? A relação, não a lei de Newton, mas em relação ao centro de massa, né? A gente percebe que a gente pode falar que somatório de MI RI menos R estrela igual a zero. Só pegando esse lado, esse cara, passando pro lado de lá, subtraindo, tá? Isso aqui é o vetor que liga o centro de cada partícula ao centro de massa, tá? Vou chamar isso aqui de liga o centro de massa a cada partícula. Vou chamar isso aqui de ρ, tá? Essa equação aqui, tá? Acaba falando pra gente, tá? Que o centro de massa é o ponto onde você tem, se você não, se o seu corpo tiver, se a força resultante for zero, o CG é o ponto de equilíbrio, tá? Na verdade, se você, o ideal seria aqui colocar um rotil para fazer o produto vetorial. Por que isso é importante? O que é esse conceito? É que se você por isso que quando você apoia o corpo pelo centro de massa, né, ele é o ponto, né, é um ponto que representa a sua distribuição de massa, tá? Representa a distribuição de massa do seu corpo. Ele é o ponto de equilíbrio interno do seu corpo, ou seja, é o ponto onde todas as massas, você vai colocar um momento gerado por cada massinha que compõe o seu corpo, cada elemento dm de massa, o momento dele em relação, a soma dos momentos deles em relação ao centro de massa é zero, tá? Ou seja, o centro de massa é o ponto de equilíbrio do seu corpo. Bom, então como sempre, qual é o problema da lei de Newton? É calcular a aceleração. Então, supondo que outra cor aqui, laranja, você está mapeando, tá, esse corpo, o movimento desse corpo, com o referencial móvel B. Então, XB, YB, ZB, tá? Eu posso falar, tá? Deixa eu conseguir jogar pro lado aqui. Que a posição
do centro de massa vai ser igual a origem do referencial B mais a matriz de rotação vezes, vou chamar aqui de ρ, tá? ρB, escrito no referencial B, que é o vetor que liga o centro de massa à origem do referencial B, tá? Então eu posso falar que a aceleração do centro de massa em relação ao referencial inicial é igual à aceleração do ponto B mais, fazendo a conta direta aqui, tá? A velocidade de aceleração angular mais o produto vetorial de ômega vetorial ômega vezes a matriz de rotação vezes o vetor B, o vetor local que liga o centro de massa à origem do referencial B. Estaria faltando um termo, né, que seria o termo associado a ρ ponto, né, que seria a velocidade relativa. Por que a gente não tem velocidade relativa? É a famosa hipótese de corpo rígido. Se o meu corpo é rígido, as minhas partes não se movimentam entre si, tá? O corpo é rígido, então não existe movimento relativo entre as partes. Se você pega uma caixa, os pontos da caixa não se movem entre si. Você pega uma caneta, a distância entre uma ponta e a outra é constante. Então a velocidade relativa igual a zero, tá? Então esse R estrela aqui é quem vai aparecer aqui, né? Você vai usar um referencial móvel para mapear um corpo e, com base no movimento desse referencial aqui, vai aparecer, tá, a aceleração do centro de massa dele. Tá aqui, sei lá. Aqui está o centro de massa. Tá? Bom, partindo da lei de Newton, né? A lei de Newton, aí vai ser isso aqui, tá? Não vou partir, podia ter partido aqui da definição, né? Que é a variação somatória das forças igual a variação da quantidade de movimento linear. Isso aqui vai ser m dv dt igual a m r dos pontos, tá? Mas eu gosto mais de sair daqui, já que a gente já conhece partícula, tá? Já que a gente já conhece, por um caso de partícula, por corpo rígido, a única diferença é que você tem que usar em relação ao centro de massa, tá? Diferente da lei de Euler, a lei de Newton tem que ser em relação ao centro de massa e ela é escrita no referencial inercial, tá? É isso que é mais importante você lembrar. Bom, eu vou separar a lei de Newton e a lei de Euler em dois vídeos, porque a lei de Euler é muito maior, tá? Então, até o próximo vídeo.